Já vou convidar o Dr. Pedro Boareto, que chegou aqui falando hoje. É um dia especial lá na família Boareto, porque o patriarca está completando mais uma primavera. É isso mesmo, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Hoje é um dia de festa, dia de comemorar o aniversário do seu Antônio. Parabéns, pai. E vamos ver se sai alguma coisinha, né, Tony? Vamos ver se tira o escorpião do bolso hoje pra pelo menos uma fumacinha aí pra família, né? Que Marquinhos, é importante comemorar, né? Aproveita, seu Antônio, que a picanha tá barato. É mais fácil o seu Eustáquio pagar o churrasco do que o seu São Pedro que vai vir aí, sabe? Oi, isso eu acredito, hein? É que Santo Antônio, como santo casamenteiro, né? Casamento já envolve dinheiro, muito dinheiro, entendeu? Entendi. São Pedro já é um pobre coitado, né? Pobre coitado. Aproveitando então, desejar aí felicidades ao seu Antônio Eustáquio Boareto, seu Eustáquio. Felicidades também, viu, seu Eustáquio? Muitos anos de vida para o senhor. Mas agora, tirando essa parte de festividades, doutor, o que temos para trazer aos nossos ouvintes nesta quinta-feira, dia 13 de junho de 2024. Tony, Marquinhos, ouvintes e internautas, já tem um bom tempo que nós falamos aqui e sempre reforçamos a importância do voto. E hoje vou trazer um exemplo muito claro da importância de um dos maiores instrumentos democráticos que a população, independente de cor, raça, religião, classe social, ela tem em suas mãos, mas, infelizmente, não exerce não utiliza desse instrumento da forma correta. Essa semana nós tivemos uma situação em Brasília de um projeto de lei bem antigo e que ressuscitaram esse projeto agora e foi realizada uma votação relâmpago ontem, quarta-feira, para que esse projeto tramitasse em regime de urgência dentro da Câmara. Aquele relâmpago que pega todo mundo no susto, assim, da população, né? Porque entre eles já estava tudo muito bem organizado e orquestrado. Inclusive, o presidente, né, o Lira, chegou a questionar a bancada de um partido, né, se tinha algo a dizer ou a acrescentar sobre a questão, ou se opor à questão, e nada aconteceu, não teve objeção nenhuma. Para nossa surpresa, terminando a votação, os líderes desses partidos foram para a imprensa e começaram a falar que era um absurdo, né? Que onde já se viu votar um projeto desse jeito, que tinha a urgência do projeto desse jeito, que tinha mácula no projeto. Enfim, o que me chama mais atenção é que um dos deputados, que ele é um dos autores, né, desse projeto e principalmente é um dos responsáveis por trazer esse projeto à tona no momento, ele disse na justificativa que ele gostaria de aprovar na Câmara esse projeto para testar o presidente da República. Porque durante a campanha eleitoral, o presidente da República mandou uma carta aos evangélicos dizendo que era contra o aborto. E o que esse projeto traz? Uma pena muito maior para as questões que envolvem o aborto. Hoje, a gente sabe que o aborto ele é permitido, em alguns casos, né? Se for a gravidez fruto de estupro, que for uma gravidez que tem aí um risco para a mãe devidamente comprovado pela equipe médica, ou até mesmo se for o feto for ancéfalo. Então, nesses casos, hoje a lei permite o aborto. Mas e se mesmo assim alguém
uma mulher praticar o aborto? Ela responde pelo crime, mas a pena do crime, né, ela varia de 1 a 4 anos. Com essa lei, esse crime do aborto, cometido após 22 semanas de gestação, ele passa de 1 a 4 e vai para de 6 a 20. De 6 a 20 anos. O que ocorre? Primeiro, que já causa uma certa espécie, você ouvir de um deputado que gostaria de testar o presidente da República. Se o presidente da República se posicionou desta forma perante os evangélicos, contrário ao aborto, subentende-se que ele realmente é contrário ao aborto. E uma lei com esse tema e com essa importância não pode servir única e exclusivamente para testar alguém. Você, ao estabelecer uma lei com esse tema do aborto, você não está testando de fato o presidente da República. Você está impactando na vida de muita gente, inclusive de muitas mulheres. Muitas mulheres. E aí a gente ouve de um deputado que isso é para testar no presidente da República. É evidente que nós sabemos que tem muitas questões políticas envolvidas na história. Nós sabemos que o tema é muito, mas muito discutido. Né? Muito. E que em época de campanha política, muita gente, até angariando o voto, ela faz, né, e promete e se posiciona de acordo com a vontade popular. Doutor, só para a gente poder contextualizar um pouquinho, essa votação que tivemos ontem no Congresso em Brasília, o senhor mencionou que é relacionada ao aborto. O senhor só pode explanar um pouquinho melhor do que se tratava essa lei para os nossos ouvintes também poderem um pouco ter mais conhecimento? Na verdade, Tony, o aborto, como eu mencionei aqui, ele já existe uma previsão legal com relação ao aborto. O que essa lei, né, esse projeto de lei vai trazer? Uma pena muito maior para os casos de aborto. Ou seja, a mulher que após 22 semanas simplesmente entender, resolver, não quero mais essa criança e vou praticar o crime do aborto, ou seja, vou abortar essa criança, vou interromper a gestação, essa mulher, se essa lei for devidamente aprovada, ela passa a ter uma punição equiparada ao crime de homicídio. É isso que traz a lei. Então, se o senhor fala que tentar testar o presidente, seria no caso dele vetar, seria isso? Exatamente, porque lá atrás ele falou que era contra o aborto. Uhum. Então, se ele é contra realmente o aborto, por que ele vai se posicionar contrário a uma legislação Sim, como essa que está endurecendo as penas contra o aborto? Só que o que acontece, Marquinhos? A estratégia, que meramente política, ela está totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Um exemplo bem prático para vocês. Hoje, se essa lei for devidamente aprovada, olha que situação. Se uma mulher adulta, vítima de estupro, uma mulher foi estuprada, já maior de 18 anos, e ela resolve interromper a gravidez somente após as 22 semanas. Então, avaliem a situação. Uma mulher adulta foi vítima de estupro, só que ela resolve interromper a gestação depois de 22 semanas de gestação. Ela pode ser condenada a 20 anos de prisão. O estuprador, quem cometeu o crime contra ela, vai de 6 a 10 anos.
Entendeu? Aí a pergunta que eu faço, é assim que a gente testa um presidente da República? Esse é um exemplo claro da importância de leis eficientes e principalmente que leis não podem ser utilizadas como mero objetos políticos, meras estratégias políticas para querer atingir ou, né, testar, como foi mencionado, alguém. Nós precisamos ter responsabilidade e avaliar a situação como um todo para ter a exata noção das consequências dessa lei. Então, resolveram testar lá o presidente da República e uma mulher que é vítima de estupro, mas resolve aí interromper a gestação depois de 22 semanas, pode ficar presa até 20 anos. E quem cometeu o crime contra ela, o estupro, que é um crime gravíssimo, vai ficar aí de 6 a 10 anos. E o que vale ressaltar, doutor, é que o tema da votação nem foi anunciado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que declarou a matéria aprovada depois de 23 segundos de maneira simbólica, pois a votação simbólica ocorre quando não há registro de votos dos deputados no painel. Geralmente é adotada quando há consenso entre os parlamentares. E ainda de acordo com as informações aqui, nenhum deputado protestou diante da condução atípica por parte de Lira no momento da votação. O que se espera, na verdade, Marquinhos, Tony, ouvintes, internautas, deixando um pouquinho de lado qualquer paixão por lado A e B, que a gente sabe que infelizmente ainda perdura, nós precisamos ter a exata noção do que está acontecendo no país. Então, isso que eu ia falar, não seria uma forma, tipo uma cortina de fumaça para, de repente, direcionar atenções de algo sério que pode estar acontecendo e, de repente... Na verdade, Marquinhos, nesse caso específico, é mais um daqueles casos de discussões entre esquerda e direita. Uhum. Esse é o grande problema. A direita questiona e bate com relação à aprovação dessa lei, porque o presidente falou lá atrás que era contra o aborto, então se ele falou ele tem que ser, né, posicionar favorável a essa lei, e a esquerda questiona que não, né, os argumentos de sempre. Só que o fato, deixando um pouco de lado essa questão de direita e esquerda, o que nós temos que observar é o seguinte: como é que está o país? Como é que está a situação econômica do país? Então, isso que... Isso tem que ser o ponto principal. Então, acho que não está na hora dos deputados, principalmente federais, aí, pararem um pouquinho de ficar querendo fazer politicagem, querendo testar alguém e cobrar quem está à frente do país para que esse país realmente prospere da forma que tem que prosperar. Chega dessa politicagem barata, de teste, de isso, aquilo. Está na hora de fazer leis eficientes, que tenham realmente condições de cada vez mais exigir do presidente da República que ele faça o que tem que ser feito, que ele cumpra o seu papel. Porque até agora parece que só o único ponto objetivo que esse governo tem é criar imposto, né? Exatamente, criar imposto, ministros aí novamente envolvidos em casos de corrupção, entendeu? E isso aí ninguém fala. Aí tentam fazer uma lei que vai trazer prejuízos para a população mais uma vez, deixando de lado o ponto principal, que é a situação econômica do país, o que está acontecendo no nosso país. E hoje, dentro do país, quem manda não é o presidente. O poder maior do país hoje, né, é evidente o que está acontecendo no país, está na mão do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Enquanto esses deputados ficam aí brigando para testar com leis desse tipo, quem manda no país são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Será que não está na hora desses deputados também começarem a se preocupar em estabelecer regras claras e específicas para a nomeação de ministros para o Supremo Tribunal Federal? Será que não está na hora de mudar um pouco esse jogo e colocar realmente pessoas técnicas sem apadrinhamento escancarado político na maior corte do nosso país? Mas você acredita que isso iria resolver alguma coisa? A gente vê o Senado aí que está de joelhos, né, perante o STF. Mas por quê? O órgão regulador do Supremo? É muito poder na mão deles.
dos ministros. Eles estão com muito poder. Como resolver isso? Mudar a legislação. Só para você ter uma ideia, Marquinhos, Tony, ouvintes internautas. Todo trabalhador, o que ele almeja? Iniciar a sua carreira e evoluir sempre. Crescer, 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 sempre. Hoje, dentro do Poder Judiciário, você acha que uma pessoa, ela estuda no mínimo aí 5 anos após se formar da sua faculdade, né? 5 anos para ser aprovado no concurso da magistratura. Praticamente é lesado financeiramente, acaba com toda a reserva, né? Exatamente. Aí ela passa no concurso, vem ser juiz na comarca de Capivari. Qual que é o sonho dessa pessoa? Crescer dentro da profissão. Qual que é a chance dessa pessoa chegar até o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima dentro do Poder Judiciário? Por mais que ele se dedique aqui, que ele trabalhe, que ele faça um trabalho brilhante, ele só vai chegar até lá com política. Com reconhecimento do trabalho, dificilmente. Então, a regra está errada. E saber que tem juiz lá, tem juiz no STF que não conseguiu passar numa provinha aí, né? Tem ministros lá que sequer passaram em concursos, mas politicamente foram nomeados. Então, a regra do jogo está errada. Esse é o nosso maior problema. E quem pode mudar isso? Quem pode mudar isso? Deputados e senadores. Quem elege os deputados e senadores? O povo. O povo. Então hoje, eu tenho a convicção que quem está nos ouvindo aí, se parar para fazer uma reflexão pequena, em quem votei na última eleição para deputado federal, deputado estadual e senador. Acho que 1% vai lembrar, cara. E se lembrar... Infelizmente. E se lembrar, quantos por cento estão acompanhando o que os seus candidatos estão fazendo? Né? Correto, exatamente. O que os seus candidatos estão fazendo. Então, acho que está na hora da gente mudar. Mas para mudar, o poder da mudança está na mão do povo. Está na mão do povo. E esse direito democrático que está na mão do povo, que é o voto, ele precisa ser exercido para a gente conseguir mudar essa situação que nós vivemos atualmente. Porque caso contrário, nós vamos nos deparar com situações como essa. Como leis para testar alguém, né, que na prática só vai trazer prejuízo para a população. E isso a gente está falando na esfera, né, da União, do Brasil. Mas isso também vale para o nosso estado de São Paulo. Isso também vale para o nosso município de Capivari. Também vale nos vereadores que foram eleitos na última gestão pela população. O que cada um tem feito. O povo tem cobrado isso, tem acompanhado de perto. Para a gente conseguir mudar alguma coisa, não adianta só reclamar. E principalmente fazer aí desabafos em redes sociais. O poder é muito maior que isso. O poder está na mão da população. O poder só vai conseguir essa mudança através do voto, que é o voto consciente. Ou fazemos isso, ou então continuaremos lamentando por muito e muito tempo. Eu acho que só deixar um parênteses aqui. O senhor falou sobre almejar conquistas, né? Hoje a gente trabalha, mata um leão por dia para poder ter aí seu ganha-pão, para poder ter um reconhecimento no seu serviço. Quando você consegue um status bom no seu trabalho, aí vem a sua aposentadoria, você tem uma queda brusca no seu salário, porque hoje temos aí uma previdência que foi alterada e você tem um piso aí de salário. E acho que esses ministros, se duvidar, eu acho que quando saem tem até salário vitalício. Tem N regalias e mais que isso. Hoje, como você falou, Tony, nós trabalhamos para buscar reconhecimento e valorização. Para isso, a gente não pode errar. A gente precisa matar um leão por dia, dedicação total, não pode errar. E lá parece que não funciona dessa forma. Quem está dentro desse contexto do Poder Judiciário, principalmente, se errar, sabe qual vai ser a punição máxima? Você está aposentado a partir de hoje. Essa é a regra atual. Ah, eu errei.
eu de repente vendi uma sentença ou vendi uma decisão para favorecer A ou B. Minha maior punição, vou ser aposentado. Nossa, R$1.000 de salário, né? 1.000. E lá não é que nem a Previdência Social, não, que se aposenta com 4, 5 salários, na hora que se assusta, tá 2, 1. Ele começa lá não a existe cair, isso. Né? Lá não existe isso. Né? Muito pelo contrário, lá só aumenta. Então, essa é a regra do jogo. E acho que a forma de mudar tudo isso, acho que todo mundo já está mais do que comprovado que é através do voto. Ou elegemos pessoas que realmente estejam compromissadas e principalmente que já tenham contribuído de alguma forma para a melhoria desse país, porque temos políticos bons políticos, isso é verdade, não podemos generalizar, mas tem muita gente aí que está no poder e que nada faz e chega a eleição e é reeleito. E aí a gente vai reclamar para quem? Se quem poderia mudar não o fez. Não o fez. Infelizmente, essa é a regra atual do jogo. Fechamos, doutor? Fechamos, Tony, Marquinhos, ouvintes. Boa semana a todos e até a próxima semana. Lamento informá-lo que se o senhor tem alguma pretensão para chegar até lá, o caminho vai ser árduo, vai ser difícil. Eu praticamente, Marquinhos, gostaria de acompanhar todo esse caminho. Legal. De acompanhar todo esse caminho. Mas mais do que isso, eu só gostaria de ver o povo realmente votando de forma consciente para que o nosso país, nosso estado, nosso município voltasse, na verdade, para o caminho do desenvolvimento, coisa que hoje em dia a gente, infelizmente, não vê na prática. Perfeito. Doutor, um ótimo dia. Bom dia. Leve nossas felicitações a doutor Antônio Eustáquio Boareto, que hoje está completando mais uma primavera. Pode deixar e já aviso que a comemoração precisa começar agora. Por isso, seu Eustáquio, já prepara o café que eu tô chegando. Começa agora e termina no dia de São Pedro? Não. Termina um pouquinho antes. Boa. Um pouquinho antes termina. Um abraço, doutor. Tchau. Valeu.